combater até vencer. Olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Leve, vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laurês como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar, o mal vencendo avançar, guerreiros a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Leve, vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laurês como galardão. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma semana com o conteúdo do resumo da lição bíblica de adultos CPAD. Iniciamos na semana passada um novo trimestre e hoje estaremos abordando a lição de número 2, que tem por título A Porta da Fé se abre entre os gentios. Esta lição está se baseando com o tema geral a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. E nossa lição desta oportunidade terá 3 tópicos, como já de costume. Tópico 1, a lição abordará a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. O tópico 2, a missão em Antioquia da Psídia, o Evangelho que ilumina. E o tópico 3, a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. E nós estaremos fazendo este resumo, convidando já você à leitura bíblica em classe no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 44 ao 52. Dito que esta lição nós iremos acompanhar mais um momento marcante na história da igreja, quando Deus de fato ele escancarou as portas do Evangelho, as portas da salvação, para um público que é narrado pelo Dr. Lucas, que é o público dos gentios. Tenhamos sempre em mente isto, que Israel, povo escolhido de Deus, e todos aqueles que não são descendentes deste povo, eles são chamados, denominados, considerados como gentios. Nós somos gentios. O texto do capítulo 13, verso 44 ao 52, convido você a fazer esta leitura bíblica em classe. Estaremos fazendo a leitura na versão NVI. O texto diz: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram,
e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltemos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: e fiz de você uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Os judeus, porém, citaram as mulheres tementes a Deus, de elevada posição e dos principais da cidade. Eles, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram da sua região. Estes sacudiram a poeira dos pés em protesto contra eles e foram a Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meus amados, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através deste canal do YouTube, nós estamos aqui mais uma semana, como de costume, de hábito, levando este programa até a sua casa, até o seu lar. E juntamente com o nosso irmão auxiliar Jair Eugênio, estamos levando esta programação. Estamos sob a égide do nosso pastor local, o pastor Amaro Antônio, e a direção geral do pastor presidente, nosso reverendo José Osvaldo Nunes de Lima. E a nossa igreja utiliza-se esse material para a escola bíblica, aula que irá no próximo dia 12, aos domingos pela manhã, já é uma tradição da nossa igreja. E nesta oportunidade, a palavra-chave desta lição é missão. Eu destaco na versão NTLH o verso 47, que diz: pois esta é a ordem do Senhor, que o Senhor deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. O que nós observamos aqui? Compreendemos aqui alguns pontos muito interessantes que vale a pena ser destacado. O comentarista, o pastor Wagner Gabi, que é o pastor presidente ali da igreja em Curitiba, no Paraná, ele mostra algo bem interessante. No capítulo 11, verso 19 de Atos dos Apóstolos, ela demonstra a citação de uma cidade natal de Barnabé, que é a Antioquia. E nós compreendemos que existe também dentro desse texto do capítulo 13 uma citação que é feita ao livro do profeta Isaías, no capítulo 49, o verso de número 6. O que acontece neste texto que o Dr. Lucas faz menção na escrita a Atos dos Apóstolos? Aqui nós vemos uma abertura justamente para a questão do abraçado evangelho para com os gentios. Nós entendemos que os discípulos de Jesus, eles eram homens que estavam cercados da cultura judaica e que obviamente eles, após a ascensão de Jesus, quiseram levar de forma prioritária a mensagem para os judeus, mas também percebemos que eles tinham uma certa rejeição, uma certa barreira de levar essa mensagem para os gentios. Então é necessário vir uma perseguição e eles saírem de Jerusalém para poder anunciar a outras pessoas. Quando o próprio Cristo mostrou, em termos práticos e também teóricos, que esta mensagem deveria alcançar a todos, e todos aqui é de fato literal, sentido literal, de totalidade. O evangelho ele iria romper de fato todas as barreiras sociais e também culturais. O texto de Filipenses capítulo de número 2 mostra que existirá um momento futuro que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E nesse texto de Isaías, no capítulo 49, verso 6, ele nos mostra, nos ensina três coisas. Primeiro, que a salvação dos gentios sempre esteve no propósito eterno de Deus e nunca foi um plano alternativo. Esta salvação
ela nasce através da instrumentalidade de uma família, de um povo. Visto que no capítulo 12 do Gênesis era necessário, de fato, que Deus escolhesse alguém. E quando ele chama a Abrão à época, no capítulo 12 do Gênesis tem uma relação, um rol de várias civilizações muito mais desenvolvidas até do que aquela que Abrão ele vivia. Mas existe uma escolha de forma instrumental para que aquele povo, aquela família, fossem o instrumento de Deus na história da humanidade, para que deles viessem a nascer no futuro o Messias. Nascendo assim o Messias, vindo de uma linhagem, vindo com pontos marcados, narrados na história da humanidade, esta mensagem ela seria agora completa quando Cristo morreu por todos, ressuscitou e deixou os mandamentos. A família agora de Abrão vai cumprir-se na íntegra o que está escrito no capítulo número 12. Em ti serão benditas, plural, todas, plural, as famílias, plural, da terra. Então perceba que se fosse no singular, demonstraria apenas que a salvação ela estava ou estaria exclusiva apenas para os judeus. Mas está no plural, demonstrando que a salvação está posta. Já é conquista de Cristo na cruz, basta tão somente aceitarmos. Em segundo lugar, nós vemos que toda a obra realizada pela igreja e pelos servos de Deus deve estar fundamentada na autoridade das Escrituras. Uma das solas da Reforma Protestante era sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras, nada além das Escrituras. O que está na Escritura, que é divinamente inspirada, serve, e o que está fora não pode sobrepor a Escritura. Em terceiro lugar, que a igreja, ao atravessar fronteiras culturais com o Evangelho, participa da missão do servo, do Senhor Jesus, levando as boas novas até os confins da terra. Quando a igreja ultrapassa essas barreiras, precisa deixar de lado todos os impedimentos, todos os embaraços culturais, de achar que somos melhores do que aquele povo daquela cultura, que se somos mais desenvolvidos em tecnologia, em de desenvolvimento humano, mas que perante Deus nós somos todos iguais. E Deus nos deu o privilégio de levarmos, poder enviar missionários, poder utilizar da nossa vida para aquelas pessoas. Mas se tivéssemos na pele dessas pessoas, estaríamos no mesmo grau de igualdade para com Deus. Deus, já dizia Pedro, não faz acepção de pessoas. Nós vemos que essa verdade prática fala sobre o propósito de Deus, que é o Evangelho, que o Evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Cristo morreu por todos. O desejo de Deus é salvação para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nós vemos que a graça de Deus ela se há manifestada, como disse Paulo, escrevendo a Timóteo, sobre todos os homens, querendo o quê? Justamente a salvação de todos, toda a humanidade. E nós vemos que desde o princípio Deus ele revelou a sua obra salvadora, que não iria se limitar a apenas um povo. O texto que eu acabei de citar em Gênesis capítulo de número 12. Todas as famílias aqui é uma promessa que é feita a Abrão, mas é também referendada ou é renovada esta promessa ou repetida a Isaac e também a Jacó, os patriarcas. Nós compreendemos também algo bem interessante. Ao analisarmos o Novo Testamento, esse propósito eterno se cumpre na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vemos que o próprio João, o Batista, preso, pergunta ou envia a alguns discípulos a questionarem Cristo: és tu ou aguardaremos outro? E a resposta de Jesus é muito interessante. Elas estão ligadas totalmente às Escrituras.
As escrituras da época de Jesus em vida, encarnado aqui na Terra, são justamente o Antigo Testamento. Ele diz o seguinte, olha, anuncia a João que existem alguns sinais. E estes sinais da cura dos enfermos, da visão dada aos cegos, são sinais justamente do Messias, do Verbo de Deus encarnado. Mas também vemos que no livro do Apocalipse revela o final desse propósito. Diante do trono de Deus estará uma multidão que ninguém pode contar, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Estarão, capítulo 5, verso 9, capítulo 7, verso 9, estarão fazendo algo em comum, que é adorando ao Cordeiro. Nós vemos que o primeiro tópico, ele abordou missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios, o envio missionário e o avanço da palavra. Nós compreendemos aqui no capítulo 13, verso de número 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, que ocorre algo bem interessante, que Barnabé e Saulo são enviados pelo Espírito Santo e eles vão fazer o quê? Eles vão navegar até a Seleucia e dali eles vão navegar até Chipre. Detalhe importante, uma pergunta que merece ser feita: por que os missionários desceram a Chipre? E a resposta está dentro justamente da referência bíblica. Eles são guiados, eles são dirigidos justamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo no capítulo 13 separa eles no meio daquela igreja e também dirige a viagem missionária. Nós vemos aqui algo interessante, que além de ser direcionado pelo Espírito Santo, existe aqui alguns fatores ou 3 razões secundárias. A primária é a direção do Espírito Santo e a secundária são as seguintes. Em primeiro lugar, Chipre era a pátria de Barnabé, levita natural daquela ilha, conforme capítulo 4, verso 36 de Atos. Em segundo lugar, já existia ali núcleos cristãos formados pelos helenistas dispersos depois do martírio de Estevão, que ocorre no capítulo 6 e 7, o martírio de Estevão, e no capítulo 11, versículo 19 e 20, acerca destes cristãos que já existiam ali. Em terceiro lugar, a presença judaica era considerável, que oferecia uma base da sinagoga para a pregação inicial do Evangelho. A base ou a estrutura inicial da igreja cristã, ela é totalmente judaica. Totalmente judaica porque tem costumes, tem hábitos e também tem o conhecimento bíblico. Nós observamos isso bem interessante porque é uma estratégia que é utilizada, visto que o acesso que eles tinham para a mensagem, para a pregação das boas novas, eram justamente as sinagogas, que não é uma invenção que eles trouxeram, mas que já era algo tradicional. E essa estratégia explica o padrão missionário de Paulo. Ele não desprezava os judeus, mas nós observamos que ele deu prioridade a um povo e depois, de acordo com sua rejeição deste povo, eles agora resolveram levar até os gentios. E isto nos demonstra bem interessante citação. E a citação de Romanos, capítulo 1, verso 16. O evangelho é a afirmativa de quê? De poder. De poder e salvação para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, também do gentio. Aqui nós nos deparamos com a confiança do poder transformador do evangelho, que atinge não somente a figura dos judeus, mas também aos gentios. O evangelho ele não tem ou não se limita com as barreiras culturais. Nós vemos também o que é destacado no subtópico 2, quando mostra o confronto com as trevas e a vitória do evangelho, quando existe aqui em Pafos o enfrentamento com Bar-Jesus, ou Bar-Jesus, que é também chamado de Elimas, quando ele estava querendo criar embaraços, criar dificuldades para que o procônsul
ouvisse a palavra do Evangelho. E nós entendemos algo bem interessante, que o verso de número 8 nos diz o seguinte: porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar a fé do procônsul. Nós observamos que Pafos era uma cidade relativamente nova e a sede do governo romano na ilha. O procônsul daquele tempo chamava-se Sérgio Paulo. Sérgio Paulo teve uma curiosidade, e a curiosidade dele é ouvir acerca do Evangelho, que também da época não é uma palavra nova. Mas a palavra Evangelho já era utilizada pelos reis da época quando enviavam as caravanas, anunciando que estava chegando alguém importante, alguém que tinha condições de modificar a vida daquele local, daquela aldeia, daquelas famílias. E o Evangelho ele é destacado porque não é uma palavra cristã, não nasce com o cristianismo. O Evangelho, a palavra Evangelho já é uma palavra utilizada em todo o império, é cultural. E Paulo se apropria também desta palavra ao escrever aos Romanos, quando diz: porque não me avergonho do Evangelho. E a distinção deste Evangelho de Cristo é porque ele diz: é poder de Deus, é salvação para aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que aceitam de boa vontade, utilizando o seu livre arbítrio. Nós observamos que é destacado também acerca desta confiança do poder do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, a ênfase confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra de Deus transforma a mente. Capítulo 12 de Romanos, verso de número 2, o próprio Paulo afirma que existe uma metanoia, uma transformação na mente. E esta transformação na mente, ela é algo que ocorre antes para depois experimentarmos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vemos no texto bíblico do capítulo 13, verso 9 ao 12 de Atos dos Apóstolos, que ele, cheio do Espírito Santo, olhou para Elimas, e o verso 10 diz a afirmativa de Paulo: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os caminhos do Senhor? Ele afirma: desde agora a mão do Senhor será contra você, e você perderá a visão, ficará cego. Nós observamos que é uma igreja que está envolvida na obra missionária, ela recebe o poder que vem do alto para todos os empecilhos que venham a surgir, eles serem desfeitos através do poder do Espírito Santo que é ministrado na vida de todos aqueles que estão em prontidão para o serviço na obra do Senhor. Nós vemos algo muito glorioso neste episódio, que Paulo, ele confronta de forma espiritual e não carnal aquele homem. E é por isso que Lucas, ao registrar, ele quis destacar que Paulo estava cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui, irmãos, existem dois erros muito comuns a serem destacados. Primeiro, é pensar que todo confronto é falta de amor. Nem sempre. Há confrontos que são prova da fidelidade e a verdade do Evangelho. Quando eu estou em erro, quando eu estou em pecado e eu sou confrontado, existe sim amor da parte de quem está me confrontando para me despertar e abrir os meus olhos para as verdades espirituais. E o segundo erro é pensar que ser duro, ou ranziza, ou carrancudo é sinônimo de zelo espiritual. E aqui não existe a justificativa de grosseria, vaidade ou desejos para vencer debates. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A expressão que Paulo utiliza, ele foi justamente muito duro, de fato, severo. Ele chama aquele homem de filho do diabo, cheio de todo engano e maldade. Mas ele está agindo com amor,
para despertar, para ter de fato alguém que venha a ter o coração aberto para receber a mensagem do Evangelho. O segundo tópico, o comentarista destacou a missão em Antioquia da Psídia, o Evangelho que ilumina. A menção de iluminar, nós observamos e temos que ter sempre em mente é que quando Cristo veio à Terra, ele veio justamente trazendo a luz, e ele disse isso em João: eu sou a luz do mundo. Mas também existe uma referência de Isaías, quase que 600 anos antes do nascimento de Cristo, quando ele afirmou que no capítulo de número 9, a terra que estava em trevas, raiou uma luz. E vemos aqui que esta luz que raiou, ela vai alcançando agora a Antioquia da Psídia, e o Evangelho ele vai iluminando os povos que estão cegos, estão sem iluminação. A exposição apostólica que revela Cristo na Escritura, no capítulo 13, verso 16 ao verso de número 46, e nós observamos aqui a menção que existe ao seguinte: Paulo se dirige aos judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que estava toda esta história apontando para Cristo. O próprio Cristo afirmou: as Escrituras dão testemunho de mim. As Escrituras que Cristo está abordando aqui, ou referindo-se, é justamente ao Antigo Testamento. Nós observamos também que quando eles saem de Pafos para perto da Panfilha, o jovem João Marcos, ele desiste da viagem missionária e retorna para Jerusalém, capítulo 13, verso de número 13. Este João Marcos é alguém que é família ainda de Barnabé. Não fora mencionado pelo Espírito Santo e nós não sabemos muito bem porque ele desistiu da viagem missionária. Talvez pela pouca idade que tinha ainda, por não compreender ou ter maturidade para os desafios que o campo missionário exige. São suposições que nós fazemos ao mencionar João Marcos. Nós observamos também algo bem interessante, é que quando ocorre a segunda viagem missionária, não ocorre mais com essa dupla Barnabé e Saulo devido ao atrito que eles têm em relação a João Marcos. Barnabé queria levá-lo e Paulo não quis, não concordou com esta hipótese. Eles se separam. Paulo junta-se agora a Silas para formar uma dupla missionária e vemos que ao final de tudo, no fim da linha de Paulo, no capítulo 2, no verso de número 4, escrevendo a Timóteo, Paulo ele cita João Marcos. E nessa citação de João Marcos, ele diz que ele é muito útil para o ministério. Nós vemos que o trabalho missionário pode ter de fato sim divergências. Pode, isso é um fato, mas as nossas divergências jamais irão fazer com que nós tenhamos ódio ou rancor nos nossos corações. Nós observamos algo bem interessante, é que neste sermão que é feito pelo apóstolo Paulo, no versículo 16 e 17, a parte A, nós vemos aqui alguns pontos interessantes. Primeiro, ele atrai ao público, ao auditório, falando sobre o seguinte assunto: o que Deus prometeu, o Deus que prometeu é fiel, Jesus é o Salvador prometido, verso 23 ao 25. Os homens rejeitaram Jesus, mas Deus cumpriu as Escrituras, verso 26 ao 29. Deus ressuscitou Jesus e confirmou a sua obra, verso 30 ao 37. E ele fecha aqui o pensamento falando sobre o seguinte: saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele, de Jesus, é que vocês são justificados. Nós observamos que ele também afirma que Jesus Cristo é o cumprimento da palavra dos profetas, aquilo que os profetas anunciaram para eles. O comentarista ainda avança no terceiro e último tópico, falando sobre a missão em Icônio. E nesta missão em Icônio, a nossa lição ela traz o seguinte: que em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. Eles acreditaram. E o Senhor confirmava isto com sinais e prodígios. Aquilo que Jesus Cristo tinha dito, que os sinais seguirão aqueles que crerem em nome de Jesus, iria ocorrer estes sinais, prodígios e maravilhas.
O testemunho da graça é revelado para os gentios de uma forma tal que existe agora conversão a ser ministrada a palavra do Evangelho, as boas novas de salvação. Somente o cristianismo ele consegue abraçar a todos, transformar a todos e também ofertar salvação para todos. Somente o cristianismo ele confronta e dá convicção e certeza de vida eterna. Somente o cristianismo. Nós vemos que Icônio era uma cidade mais importante da região, do ponto de vista político e econômico. A cidade ficava a cerca de 1.005 metros acima do nível do mar. E durante este período, o Senhor confirmava a palavra pregada por meio de sinais e também de prodígios. Isso nos deixa uma lição muito importante, é que igreja de tempos em tempos, de locais geográficos para locais geográficos, elas não perdem algumas características. Dentre elas, a exposição fiel às Escrituras, a manifestação com sinais e prodígios e maravilhas, e também a conversão de almas, pessoas que se convertem a Cristo e passam a professar esta fé. Nós observamos também que é oportuno destacar que o evangelho pregado aos judeus em Antioquia da Psídia é pregado também aos pagãos e gentios em Listra, mas com outro foco. De acordo com o público, temos que compreender que o foco serve para um ou para outro. Quando Jesus Cristo prega para os judeus, ele destaca que antes que Abraão existisse, ele já era, demonstrando que um personagem muito conhecido da cultura deles, e Jesus demonstrando que está acima, porque Abraão foi criado e Jesus não foi criado. Meus irmãos, nós caminhamos para a conclusão deste resumo afirmando o seguinte, que a primeira viagem missionária de Barnabé e de Saulo, ou Paulo, ocorre de acordo com a potente mão do Espírito Santo, a direção e a guia do Espírito Santo, e também o sustento do Espírito Santo. Nós vemos também que em Chipre o Senhor confrontou as trevas e alcançou o procônsul Sérgio Paulo. Em Antioquia da Psídia, a rejeição de muitos judeus não impediu que eles recebessem a palavra com alegria. Importa que com muitas lutas, perseguições e tribulações venhamos a anunciar a Jesus Cristo e a mensagem deste Evangelho. E sempre tenhamos em mente o seguinte, nós que somos igreja, como foi destacado na lição bíblica passada, que eu faço questão de mencionar o texto da lição passada. A obra missionária não é programação, mas é a identidade da Igreja de Cristo na Terra. Que nós venhamos a ter isto em mente, e tendo isso em mente, venhamos a permitir que sejamos guiados pelo Espírito Santo, e que tudo que venhamos a fazer com êxito da atuação plena do Espírito Santo de Deus. Eu quero, como de costume, fazer esta oração por você. Onde você estiver, curve sua cabeça, feche seus olhos, se você assim puder, para juntos fazermos esta oração. Pai, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade, a todos que estão sendo alcançados através deste veículo. Te apresento a nós que estamos aqui no estúdio da DSMC, do nosso portal, e todos aqueles que estão sendo alcançados através desta rede mundial de computadores. Levando esta mensagem, que esta mensagem produz no coração de todos aqueles que ouviram o temor e o desejo de serem participantes e integrantes nesta tão grande obra. Nós te pedimos por nossa igreja aqui no estado de Alagoas, por todos os missionários que estão espalhados, seja no estado de Alagoas, seja também fora do nosso Brasil, do nosso país. Que peço e te agradeço através de Jesus, teu Filho amado, quem morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. Amém. Deus te abençoe e até a próxima semana, quando nós estaremos aqui juntos trazendo mais um resumo da lição bíblica de adultos CPAD.